RDP África. Uma rádio com rosto. Chama-se Tiago Rodrigues Braga, é um escritor brasileiro. Venceu este ano a segunda edição do Prémio Literário UCLA, Novos Talentos, Novas Obras da Língua Portuguesa. Diário de Cão foi a obra premiada. Bem-vindo, Tiago. Bem-vindo. Não veio sozinho, já que se faz acompanhar de Rui Lourido, o diretor cultural da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Parabéns, antes de mais, por este prémio. Que obra é esta? Muito obrigado. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui agora, dando uma entrevista como esta, na RTP. E o livro Diário de Cão, ele começa a ser escrito há 2 anos atrás e, a princípio, ele não tinha a finalidade de vir a ser um livro realmente. Ele foi escrito em vários cadernos, em folhas de papel, e ao longo desse tempo acumulou-se uma quantidade de 8, 9 cadernos, e foi quando eu decidi que estava pronto para... Tinha material suficiente. Sim, para corrigir, para avaliar e para transportar tudo para o notebook, e foi quando começou mesmo a idealização do livro. E voltou atrás e leu tudo outra vez? Li tudo outra vez, tintim por tintim. E corrigiu muita coisa? Corrigiu, retirei muita coisa, apaguei, acrescentei. Foi um trabalho muito grande. Tiago, o que é mais difícil num escritor? É começar ou terminar? Começar. Uma vez que ele começa, o mais difícil é dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre muito difícil, porque a princípio não acreditamos muito no que fazemos. Por quê? Porque... Não tem autoconfiança? Porque nós, escritores, sempre nos comparamos aos nossos grandes exemplos, como eu, por exemplo, me espelho muito há mais de 5 anos em João Guimarães Rosa, em Rainer Maria Rilke, que são grandes escritores, e quando você tem grandes escritores às suas costas, você sempre se exige muito, e a princípio não temos tanta confiança no que fazemos. Mas o que é que falta? É realmente a vontade de escrever como eles, de pensar como eles, mas aí depois, se calhar, o seu próprio individualismo vai-se embora. Claro que sim. No início existe uma espécie de entrave. Você escreve, mas às vezes não sabe muito bem se aquilo que está a escrever sai realmente das entranhas do seu ser. Mas com o passar do tempo, com o trabalho, com o dia a dia, você adquire o hábito, torna-se algo mais natural. Aí é quando você realmente se esquece desses grandes nomes e começa a dar vazão ao próprio eu lírico. E há uma escrita própria, Tiago Braga. As pessoas que olharem para aquilo, que não souberem que é escrito por si, sim, percebem que é Tiago? Ainda existe pequenos traços, pequenos apontamentos em que se pode precisar bem o início de algo que está por nascer. Dê-me um exemplo. Por exemplo, o livro é dividido em 7 capítulos. E o primeiro capítulo trata-se da vida dos grandes artistas, pintores, como Van Gogh, Paul Cézanne, Gauguin. E depois, aos poucos, eu utilizo eles como uma espécie de catapulta para chegar àquilo que é o meu próprio ser artista, que eu estou buscando ele dentro de mim. E por isso eles aparecem em volta como moldura. Mas quando eu chego num capítulo chamado Diários, aí é quando eu entro nas questões realmente que me toca, questões, por exemplo, a sombra do fracasso que está sempre ali em volta, porque eu nunca sei se aquilo será publicado. Então, eu nunca sei se... Portanto, foi que foi premiado, não é? Agora sim foi premiado. Agora já podes respirar de alívio. Agora já posso respirar, mas ao mesmo tempo agora existe um compromisso, uma responsabilidade muito maior do que antes. Pois, é o segundo livro. Este é o primeiro livro? É o primeiro livro. Então, o segundo livro vão cobrar o prémio. Vão cobrar, vão ter uma exigência maior. E como é que vai ultrapassar isto? Agora terei que... Agora é que começa. Agora é que começa, realmente. O começo está começando agora. Para mim foi uma surpresa receber o prêmio, e quando eu recebi esse prêmio, não sabia muito bem o que pensar, não sabia muito bem o que fazer, e demorei 2 dias para digerir a notícia. Bom, também não foi assim muito tempo. Sim, e quando eu cheguei em Portugal, em Lisboa, foi quando realmente eu me apercebi do que era este prêmio. Eu não tinha uma noção do que era o prêmio. Eu não tinha noção que a UCLA é uma instituição imensa,
que diz respeito a não só a um país, como a todos os países de língua portuguesa. E quando eu entrei nas instalações da UCLA e percebi a organização, percebi a seriedade com que as pessoas trabalham, eu realmente pensei, agora eu sei o que é ganhar um prêmio UCLA. Foi o primeiro prémio que ganhou, naturalmente, porque era a sua obra de estreia. O que é que o júri viu nesta obra que suplantou a concorrência de 520 obras inéditas? Eu creio que foi... É muita gente a escrever, é? Sim. O diário em si ele não é bem um diário num sentido estricto. Ele se disfarça de diário para ser muito mais coisas. Como o livro trata-se de temas diversos, há momentos em que eu falo de leituras que eu li, de Tolstói, de Dostoiévski, de Proust, e há momentos em que eu uso o escrever para refletir sobre si mesmo. Ou seja, eu começo uma narrativa, mas depois eu detenho o ritmo dessa narrativa para refletir sobre o próprio ato de escrever. E isso foi o que foi chamado pelo crítico Antônio Carlos Cortez de metalinguagem. E essa metalinguagem foi que realmente chamou a atenção, porque não era simplesmente um escrito, era um escrito sobre o escrito também. Isso é compreensível para os seus leitores? Creio que sim, eu creio que os leitores de hoje estão muito bem amparados, e existem várias obras hoje de autores contemporâneos que falam da polifonia, dessa escrita que não é apenas uma escrita, mas é uma espécie de múltiplas escritas dentro de um único texto. Há um universo próprio da língua portuguesa para escrever ou não? Eu creio que depois de... É que a UCLA é a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Sim. Portanto, tanto vai para o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Sim. E, eventualmente, Guiné Equatorial. Sim. Suponho pronto, embora ali se fale espanhol e não se fale português. Mas eu creio que sim, creio que existe um grande universo já na língua portuguesa, existe já uma tradição muito grande na literatura, há muitos grandes nomes. Quais são os nomes em Portugal, não é em português, é em Portugal, que conhece? Júlio Diniz é um autor que eu já li bastante. Camões eu já li bastante também. Mas... Fernando Pessoa também, e Eça de Queiroz. E eu percebo algumas diferenças, por exemplo, entre Júlio Diniz e Eça de Queiroz, existe já uma espécie de... O Eça já tem uma influência dos franceses, uma espécie de... essa vontade de estilizar a frase, de tornar a frase cada vez mais polida. Em Júlio, eu gosto do Júlio Diniz porque tem a simplicidade do povo português, a maneira fácil de dizer as coisas. Nós estamos a falar do século XIX, não é? Sim, a maneira do século XIX. A maneira como ele diz as coisas e a temática, às vezes muito singela, duas pessoas que se amam, que estão ali e que se separam por algum motivo. Sim, mas leva 10 páginas a dizer isso, não é? É verdade. É como essa de Queiroz, às vezes nós gostamos muito dos maias, mas eventualmente, até porque os maias são obrigatório no liceu, ou no ginásio, como vocês dizem, no Brasil, e primeiro que se chega a uma conclusão, ele é super minucioso na descrição, muito pormenorizado. Algo que já não acontece hoje nos autores contemporâneos, porque eu acho que as pessoas querem, ao fim de uma página, querem a conclusão de uma história. Sim. É verdade ou não? É verdade. E querem também uma atenção, algo que as mantenha ali numa espécie de estímulo, de vontade. Porque as pessoas, quando vão a um livro, elas estão procurando algo que não existe no cotidiano, no dia a dia. Elas querem algo que realmente as mantenha presas ali. Algo que... É um bocado como uma novela, escrever uma novela. Claro. Tem que ficar com pontas soltas para o episódio seguinte, ou para o capítulo seguinte. Sim. E como é que se consegue isso? Bem, no Diário de Cão existe uma espécie de tensão que vai sendo desenhada vagarosamente. O leitor que ler todo o livro e depois relê-lo vai perceber isso, porque ao reler ele irá perceber que os artistas que aparecem são como pano de fundo para entrar num tema muito mais delicado, que é a própria natureza do homem. E depois disso, acha que as pessoas conseguem perceber a conclusão da história? Neste caso, que não se trata de uma, mas de muitas? Sim. A conclusão da história, ela não é uníssona, ela não é uma... Até porque não há uma, são várias. São várias, isso. E no final, o leitor vai entrar em questões, os últimos capítulos entram em questões que toca a todos os grandes escritores, não apenas ao Tiago, mas a todo homem que se posta diante de algo muito profundo e que deseja transmitir isso, que deseja expressar em palavras,
irá perceber isso. O Tiago tem por missão também e por objetivo levantar questões, levantar temas em cada uma dessas histórias? Sim, há algumas histórias que realmente levantam reflexões. E eu creio que são reflexões que podem interessar tanto ao público jovem, ao jovem escritor que está começando agora, mas também aos eruditos, aos professores da universidade que se interessam, por exemplo, por filosofia, por história da arte. Há ali, por exemplo, comparações da maneira de pintar de Cézanne comparado com Van Gogh. Por que Van Gogh pintava de maneira tão frenética, tão febril, e já Cézanne era tão lento, tão hesitante na maneira de colocar as cores? Então, existem reflexões a respeito desses temas que podem interessar a um grande público. Mas para o Tiago escrever sobre esses dois grandes mestres da pintura, teve que também perceber a história da arte e, sobretudo, a história pessoal de cada um deles? Sim, eu tive que ler bastante biografias, li muito, não só li, como vi filmes, e depois também observei bastante a pintura de cada um. E depois desses meses estudando, lendo, foi quando eu comecei a escrever a fazer reflexões sobre o material que foi lido. O Tiago tem 35 anos, é natural de Corumbá. Natural de Goiânia. De Goiânia. Sim, Corumbá é uma cidade que eu escolhi para manter-me recluso durante alguns anos para poder escrever. Mas sou natural de Goiânia mesmo. E como é que começou a interessar-se pela literatura e pelo universo da ficção? Tudo começou ao entrar na Universidade Federal de Goiás. Foi onde eu iniciei um curso de Ciências Sociais. Então ia até entrar na faculdade? Não... Foi ali que eu descobri realmente que eu tinha uma espécie de índole de leitor. Gostava de ler. E antes? Sim, antes, mas antes não sabia que tinha isso. Então, quando eu me deparo com os livros e deparo-me com uma fome de conhecimento, começo a ler os filósofos, começo a ler os poetas, e quando aquilo me invade, eu ainda sou uma espécie de aprendiz. Estou lendo, mas ainda não penso em escrever. É apenas no final, realmente, do curso, que dura 5 anos, no final do curso que eu começo a traçar as primeiras linhas ali com 28, 27 anos. Começa a desconfiar que é capaz de ter alguma possibilidade. Sim, mas no início não é tanto assim. No início é uma brincadeira. É como uma criança que está tateando ainda um brinquedo que não conhece e vai aos poucos descobrindo o que aquilo significa. E na sua adolescência tinha alguma apetência por ler ou nem passava por aí? Na minha família não tive a sorte de ter pessoas que liam e pessoas que me pudessem estender a mão e dizer, olha este livro. Mas eu, meio que instintivamente, em cada momento em que deparava, por exemplo, aos 17 anos, eu lembro-me muito bem que eu faltei uma aula e fui caminhar à praia. E caminhando à praia, sentei-me por um momento a observar o mar e de pronto me pego com um papel escrevendo algumas coisas, sem motivo. Então, creio que é um impulso natural que vai crescendo aos poucos. Mas isso foi quase um ato de fé. Sim, diria que sim. Perfeito, um ato de fé. O Tiago é religioso? Não no sentido convencional, né, como nós entendemos a religião, que cada religião tem algumas doutrinas, mas creio que no sentido de Spinoza, por exemplo, uma espécie de panteísmo, uma espécie de... Eu creio que existe uma ligação que une todos os seres da natureza. E vocês, no Brasil, praticam muito, por exemplo, no Brasil, no Nordeste, o candomblé, sim, etc. Sim. Está próximo dessa religião ou nem por isso? Sim, sim. O Brasil é um país muito ecumênico, onde existe uma diversidade religiosa muito grande. Então, eu já transitei por essas religiões. Já visitei um sítio de candomblé, já visitei também a sítios que eles chamam de terreiro no Brasil. Mas são apenas visitas. Com o Pai de Santo? Com o Pai de Santo, sim. Mas são apenas visitas, assim. Eu não me integrei a nenhuma dessas religiões. São visitas que eu me abri para sentir um pouco de cada fé. Tiago, e no Brasil, tal como em Portugal, há mais livros que se editam do que aqueles que se compram? Eu diria que a realidade da literatura portuguesa é algo ainda muito complexo, assim, para a gente conseguir fazer uma afirmação. Eu, por exemplo, não tenho muito material assim lido para poder afirmar uma afirmação incisiva. Mas como é que é no Brasil? Vende-se muitos livros? No Brasil, as livrarias estão abarrotadas. Bom, aqui também. É muito difícil um escritor iniciante conseguir não só publicar um livro, mas fazer com que a editora ponha o livro na estante da livraria.
porque elas estão abarrotadas. É muito difícil. É uma realidade cada vez mais intrincada, mais difícil de penetrar esse meio. Sim, mas agora vai voltar para o Brasil, o Tiago volta para o Brasil com um prémio na mão, com um prémio importante. Sim. E vai às editoras e às livrarias dizer: meus amigos, atenção, o meu livro está premiado pela UCLA. Sim. Ponha-me lá na frente. Sim, aos poucos eu creio que o livro já será lido e eles vão perceber que há algo ali de importante que pode fazer com que o livro seja interessante para vários leitores brasileiros. E o que é que espera que este prémio possa trazer na sua carreira? Creio que, para mim, será como uma catapulta, uma coisa que vai me lançar para cada vez escrever com mais seriedade e mais compromisso. E depois disso vai escrever um segundo livro? Sim, o segundo livro... O tal em que vai ser cobrado com o prémio, não é? Sim. Ele já começa a surgir aos poucos e muitas vezes eu tenho que deixar, às vezes, a minha vida social para dedicar-me realmente à escrita. E abdica dela com alguma regularidade? Ainda não. Tenho que aprender muito. É casado? Tem namorada? Não, sou solteiro. E bom rapaz. É mais fácil escrever quando se é solteiro. Não sabia. Sim, porque... Não há umas fontes de inspiração também? Sim, mas isso são digamos, as grandes paixões da vida dos poetas. Isso, assim, é muito importante. E poesia não passa pela sua cabeça? Passa sim. Eu entendo a poesia como uma espécie de estágio superior onde é preciso passar primeiro pela prosa. Uma boa poesia se escreve depois de anos de treinamento de prosa. Você conhece algum poema de cor? Agora em mente eu conheço algumas frases que é uma espécie de poema epopeico é o Grande Sertão Veredas, que é um livro do Guimarães Rosa, que foi um livro que causou impressão em todos os países, porque ele traz uma linguagem áspera, uma mistura de palavras arcaicas e neologismos. E as primeiras linhas eu sei de cor. Então, quer partilhar connosco? Sim. O livro começa desta maneira. Atenção que foi apanhado completamente de surpresa. Sim. O livro começa desta maneira. Não nada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga no homem, não. Deus esteja. Alvejei mirem árvores no quintal. Por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto desde mal da minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco e roso, o zóio de nem ser, civil e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que, como nasceu arrebitado de beiço, eles figurava rindo, feito pessoa, cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o Demo, povo Praskov, não sei quem for. Muito bem. Parabéns, sim, senhora. Eu gosto. Dramatização. Exatamente. Do texto, é que eu gosto da interpretação. Há uma voz interior em cada um dos leitores. Há muitas. Porque eventualmente um outro leitor poderá não ler exatamente da mesma forma que o Tiago acaba de fazer. Sim, isso é verdade. O Grande Sertão Veredas, ele te dá um leque de vozes. Há ali muitas vozes perambulando. E cada leitor capta uma delas. Isso é verdade. E que começa diga, Rui. Rui, muito bem. Perambulando. Curioso o neologismo. Exatamente. De andar a pé. Perambulando. Ou seja, a riqueza do português é isto. É uma coisa fantástica. É a invenção imediata de um neologismo que nos permite entrar no conteúdo de uma expressão sem a nunca ter ouvido. Perambulando, não conhecia. Sim. Bem-vindo, Rui Lourido, é diretor cultural da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Acredita que estes prémios levam as pessoas a ler mais os autores lusófonos? Eu acredito, na realidade, que a língua portuguesa é de uma riqueza cada vez maior quanto mais diversa é o seu público e a consciência que as pessoas, ao lerem um livro, interpretam de forma pessoal aquela vivência. Daí que a UCLA, achando que o português é de uma riqueza sociológica, política, importantíssimo como mensagem de dar maior vivacidade e dinâmica às relações entre os vários países, entende como fundamental
que as relações culturais estão na base da paz que necessitamos no nosso mundo e da própria estabilidade política nos nossos países. Aí o papel da UCLA entende que acreditar nos jovens e propiciar que os jovens tenham novos públicos e um espaço próprio, sejam eles do Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe ou de qualquer uma dos outros países. A UCLA são 45 cidades espalhadas nos 5 continentes, sendo que no Brasil temos 7 cidades, na África à volta de 30, na Oceania, mesmo na China, com Macau. Portanto, tudo isto dá uma riqueza que nós temos que apostar nos jovens. O Rui falou aí nos jovens, mas corrija-me se eu estiver enganado, houve autores que se inscreveram neste prémio literário dos 16 aos 90 anos. Portanto, uns são jovens de idade, outros serão jovens de espírito. Exatamente. Nós atrevemos-nos a deixar que no primeiro ano, o ano passado, o prémio consentia que pessoas que já tinham editado um livro, mas só um, pudessem se candidatar. Mas não temos capacidade de lidar com 90 mil páginas, como nos chegaram ano passado para serem lidas, 860 obras nos foram enviadas. E foram todas lidas? E foram todas lidas por uma comissão, não foi pelo júri, o júri em que faço parte, um júri que é um júri que já agora peço-lhe autorização para referir, por António favor. Carlos Sequim, do Brasil, da Academia de Letras do Brasil, a Biblioteca Nacional de Angola, cada ano temos uma biblioteca diferente. Começámos com Coimbra, por ser a biblioteca que na lusofonia propagou a língua portuguesa de uma forma académica. Foi Coimbra, então, o ano passado. Este ano foi Angola. O Germano de Almeida, o mais conhecido e prestigiado escritor cabo-verdiano, Isabel Alçada, Inocência Mata, de São Tomé e Príncipe, João Pinto de Sousa, pela editora A Bela e o Monstro, editora sem qual este prémio não era possível. É uma parceria que aqui, neste caso concreto, representa também o movimento 2014, pelos 800 anos da língua portuguesa. João Luís Mendonça, de Angola, José Pires Laranjeira, um grande professor universitário de estudos africanos na Universidade de Coimbra, e eu próprio representando a UCLA como organizador deste prémio. Mas dizia então que este ano só permitimos que viessem candidatar-se pessoas que nunca tinham editado um livro. Ou seja, é um prémio revelação. E surpreendeu o número, passa a redundância, surpreendente de concorrentes? Surpreendeu mais uma vez porque é o prémio a nível de candidaturas o maior de longe de todo o espaço da lusofonia. Não é o prémio Camões? Não, a nível de candidaturas. A nível só de candidaturas? Só porque nem é pecuniário. O nosso prémio não dá um valor pecuniário a nenhum escritor. É a edição do livro? É a edição do livro e o convite do autor, do vencedor, para ir ao encontro de escritores que ele organiza anualmente. Como vê, editamos sempre as atas, digamos, as comunicações apresentadas. Chama-se Literatura e Lusofonia. Exatamente. E, portanto, o anterior que venceu, João Nuno Zambuja, com um excelente livro, uma ficção, uma coisa totalmente diferente da de hoje, que é um livro, um ensaio, um livro introspectivo, que revela a fragmentação do indivíduo, ele próprio em contradição consigo próprio, criando perante o mundo que é adverso, daí Diário de Cão. Ele próprio fez aqui uma dramatização brilhante da Sertão e Veredas, e nesse Sertão e Veredas, nesse trecho, ele referiu a expressão que influenciou para o próprio Justamente, nome. Eu percebi isso. Portanto, tivemos nesta pequena dramatização brilhante que ele fez, de grande paixão. Eu fiquei com sede
de ouvir o resto. Exatamente. Devíamos editar um audiobook, exatamente. Um audiolivro. Iremos fazer no próximo encontro de escritores a apresentação do Tiago Rodrigues Braga. Que será quando esse encontro? Que será 7 e 8 de setembro na cidade da Praia. Em Cabo Verde. Em Cabo Verde. Deste ano. Portanto, o Tiago vai lá. O Tiago vai lá. Ele já sabe isso. Enfim, nós comprometemos a que nós suportamos todas as despesas da viagem à estadia, à alimentação, a tudo, não é? Naturalmente, ainda bem que não é um coletivo de escritores, senão vocês iam à falência. E então, o primeiro vencedor também foi ao Encontro de Escritores. Por acaso foi em março deste ano, porque a UCLA, o 7º Encontro de Escritores, que é este que está no ano de 2017, tem uma parceria com o Festival Literário de Macau, e nessa parceria levámos escritores a Macau de língua portuguesa. Levámos, nomeadamente, o João Nuno Azambuja, o vencedor do ano anterior. Mas este prémio, então, tem essa particularidade de ser um sucesso entre os jovens, ou seja, mais de 55% são pessoas entre os 16 e os 40 anos, digamos, são realmente jovens, mas depois não tem idade limite e, como muito bem disse, 10% têm dos 65 aos 90 anos. É impressionante. Ou seja, nunca é tarde para experimentar a escrita. Exatamente. Nós precisamos da reflexão do homem maduro que viveu várias épocas, vários eventos e que nos ajuda a refletir sobre o mundo de hoje. E publicando essas obras, a língua portuguesa será muito mais rica. Outra vantagem deste prémio é que 1/3 são mulheres. Já foi assim na primeira edição, é assim na segunda edição. 1/3 são mulheres a escrever. E outra coisa é realmente esta grande diálogo geracional, porque desde os que têm dos 40 aos 60 anos, aos que têm entre os 16 e os 40 e os que têm 90, todos eles se expressam. E o júri, então, teve que nomear uma comissão. Há uma comissão de críticos literários que é dirigida pelo António Carlos Cortês, um crítico literário, professor universitário, um poeta eu próprio, que é responsável por essa seriação. E depois só existem 10 livros com um relatório e o júri, lendo essas 10 obras, e são professores universitários que naturalmente não teriam tempo para ler 50 obras e recusariam o prémio, pelo que assim... Ou pelo menos não poderiam votar em consciência. Exatamente. Rui, não posso deixar de questionar o seguinte: houve já alguém que tenha dito... A minha pátria é a minha língua. Exatamente. Desde o dia 30 de junho, sexta-feira, a Guiné-Bissau suspendeu as emissões da rádio e da televisão públicas de Portugal naquele país, alegando caducidade do acordo de comunicação social com Portugal. O que é que pensa disto? Posso expressar a minha opinião a nível pessoal, que é de profundo constrangimento, de profunda tristeza, por constatar que um país com uma potencialidade impressionante a nível da sua cultura, da diversidade étnica que existe na Guiné-Bissau, de recursos físicos e minerais e de todos os níveis, não ter a estabilidade política que permita desenvolver um regime democrático que potencie as capacidades do seu povo através não só dos intelectuais, mas através de toda a malha social. E é muito triste vermos que a forma como o poder se vai revestindo de roupagens cada vez mais ditatoriais, mais autocráticas, não contando com o restante da sociedade, restringindo a consulta e chega a este limite extremo de impedir a população de ter informação autónoma e independente. Isto aconteceu em muitas outras situações no passado e na história de outros povos, e o futuro sempre nos mostrou
e a história nos mostra que são períodos limitados na história em que isto é possível fazer, só à base da autoridade, do poder militar e do constrangimento, mas a população vai criar as energias suficientes para ultrapassar estas limitações à informação. Tivemos o fascismo 40 anos em Portugal. Quem nele viveu pensou que seria para sempre, que leva a população sempre a pensar. O senso comum diz-nos, não vale a pena fazer nada, porque sempre foi assim e sempre será assim. Os escritores, com a capacidade de reflexão dos jovens, como o Tiago, João Nuno Zambuja, do ano passado, e aqueles que na Guiné-Bissau fazem teatro, poesia, que fazem o jornalismo, e os que na política lutam pelos verdadeiros interesses da população, mostram que este tipo de ações é um intervalo na história. Muito obrigado, Rui Lourido, diretor cultural da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Uma última questão, Tiago, já que falámos também na parte de política. O presidente Michel Temer é, nesta altura, alguém que possa dar uma boa ficção? Creio que a situação dele está bastante crítica no Brasil, né? Parece que é um momento muito importante para a política brasileira, pois é a primeira vez em muitos e muitos anos em que reúnem-se um grupo de juízes, de economistas, de pessoas que estão cada vez mais tentando dar a ver o que antes era escondido, o que antes ficava por debaixo do tapete, né? Agora existe o que se chama no Brasil de lava-jato, né? Que é colocar tudo que estava antes coberto, descoberto. Então começa a nascer agora uma cultura de mostrar que a corrupção realmente pode ser alterada. Aquela coisa que o brasileiro tinha antes, que o Brasil vai ser sempre assim, sempre será corrupto. Não. Agora sabemos que algo pode ser realmente feito e está sendo feito. Acredita no juiz Sérgio Moro? Sim, acredito nele porque é um homem muito corajoso. Porque para fazer o que está sendo feito, para enfrentar esses grandes senhores, esses grãos senhores que estão ali no poder há muito tempo, e esse poder é passado de mão em mão, sem permitir que outras pessoas façam parte também dele, eu acho que é preciso de muita coragem para enfrentá-los, e ele está tendo essa coragem. Pode pagar com a vida essa ousadia, na sua opinião? Olha, é uma questão muito, muito delicada, realmente, mas ele também tem as suas estratégias e também conhece muitas pessoas, está bem protegido. E vamos ver realmente o que é que vai acontecer daqui para o futuro. Tiago, muito obrigado por aqui ter estado. Só uma última mesmo questão. Quando é que vamos ter o seu segundo livro depois deste Diário do Cão? Eu diria que ainda é cedo para falar de datas, mas a princípio de anos que vem já tenhamos algo em mãos. Em 2018, para Sim. Já vai fruir desde que foi premiado com o Prémio da UCLA. Novas revelações e, obviamente, os nossos agradecimentos e, mais uma vez, os nossos parabéns. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, eu. RDP África. Uma rádio com rosto.